Sabe aquele momento na entrevista onde o entrevistador começa a fazer umas perguntas que são difíceis e são de alto cunho pessoal? Como é que a gente sai deles, né? Nesse meu cafezinho, e hoje eu tô sem meu copinho de café, porque já são 11 da manhã e eu só consigo começar a gravar agora. Eu vou responder três perguntas que me colocaram aqui no chat, né? Qual o momento mais difícil da carreira? Qual a pergunta para nós entrevistadores? Como resolve conflito? Que são perguntas que o entrevistador faz, que são difíceis de fazer, e a gente tem que responder. Tem que responder com uma resposta difícil. E muitas vezes ela pode se tornar pegadinhas que falam mal da gente para o entrevistador. Então, vamos conversar? Oi, se você não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse aqui é o Cafezinho. Hoje eu estou sem o meu copinho, mas eu sempre tenho um copinho de café aqui que eu vou tomando, porque esse é meu horário do café. Só que, como tá tarde e eu já tomei todo o café, eu não vou passar outro, né? E eu trago um vídeo falando sobre computação, desenvolvimento de software, mercado de trabalho. Eu estou falando nessa série sobre entrevistas e como a gente responde a entrevistas. Então, vamos conversar? Bom, eu não tenho tela auxiliar aqui hoje, né? Eu vou só conversar com vocês mesmo aqui. O Tonhão Dev, né? Gostei da alcunha aí, Tonhão Dev, me mandou três perguntas aqui que são normalmente feitas em entrevistas, né? E eu vou querer responder delas, né? Responder elas. A primeira é: qual o momento mais difícil da sua carreira? Essa pode se tornar uma pergunta muito difícil de se responder. Por quê? Porque, cara, a gente sempre vê a nossa carreira, né, como uma batalha querendo crescer, né? Tem algumas pessoas que nem têm visão de carreira, né? Mas o que você tem que ter em mente quando você vai olhar essa pergunta? Cara, pega sim, esses canais de análise de filme bem tosco. Algum deles vai falar de jornada do herói. E você tem que criar uma jornada do herói dentro da sua carreira. Porque a entrevista de emprego, na verdade, você está vendendo um produto para a pessoa que vai comprar esse produto, né? E esse produto, muitas vezes, esse produto é você. E como você está lidando com a sua carreira e como você quer crescer. Então, qual que é a mensagem que você quer passar para o entrevistador? A mensagem é que você é uma pessoa que sabe lidar com adversidades e quando lida com adversidades, não culpa os outros, mas consegue resolver elas. Ah, mas foi culpa dos outros. Sim, isso, por mais que você acredite nisso, eu também acredito, porque assim, eu tive momentos muito difíceis na minha carreira e no fundo não foi culpa minha, né? Muitas vezes a gente não cresce no emprego, não porque a gente não quer crescer, mas porque a gente não tem uma mentoria certa. Mas a gente não vai responder assim, porque na empresa, provavelmente, a pessoa não tem ali uma mentoria bem estruturada, ela quer alguém que vai saber se virar, provavelmente a empresa é um caos absoluto, e ela está tentando vender a empresa para você e quer saber como é que você vai comprar, como é que você se dá nesse momento, né? Então, o que você vai ter que contar? Se você escolhe um momento, e aí, mesmo que, não foi um momento super difícil, bicho, inventa. Vontade. Assim, não acho que, assim, você tem que ser sincero no momento de tudo que aconteceu. Mas a forma como aconteceu, você pode dar umas maquiadas aqui, e lembre-se que a entrevistadora tá maquiando muita coisa, tá? A entrevistadora tá maquiando muita coisa, né? Então você tem que lembrar qual que é o momento ali, o que estava acontecendo, né? Por exemplo, eu posso falar, teve uma vez que eu estava minha carreira, eu não estava vendo que a minha carreira estava crescendo, e foi assim que eu fiz, né? E aí você tem que contar esse momento, como você identificou aquele contexto, né? Como você atuou para mudar aquele contexto, e lembre-se de uma coisa: você é o ator principal da sua história. Você é a pessoa principal da sua carreira. Sempre se lembre disso. Você é o ator principal da sua carreira, né? Então aí você tem que contar essa historinha, né? Você vai contar isso, vai mostrar para a pessoa. Se você tem que sempre botar a sua carreira como uma história crescente, como tipo, olha, eu saí daqui e cheguei lá, né? Eu gosto, e aí, assim, eu gosto muito de lembrar que muitas vezes a gente vê essas histórias de CIO de empresas, eles sempre contam histórias maravilhosas, né? Eu lembro uma vez teve uma capa, não sei qual revista era, mas é uma revista de empresa assim, que mostrava que assim, né? Não, era mais ou menos assim, né? Não sei quem, X, aí tinha um nome, diz que não existe mais meritocracia. Fala o CIO da empresa X, era o mesmo nome. Tipo, ela era neta do fundador da empresa, e aí ela falava que não tinha meritocracia. E ela contava uma história de luta, disso. Bicho,
era tudo balela, né? Era uma dessas vinícolas do sul ali, e aí o sobrenome dela era o mesmo sobrenome da vinícola. Então, assim, você quer, assim, se você acredita mesmo que essa pessoa tem meritocracia, cara, você tá sendo bobo da história, né? Porque não existe. Mas você vê que a pessoa criou uma história e ninguém vai desmentir na cara dela. Você tá mentindo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se a pessoa até falar sobre isso, sobre você, né? E eu já vi casos assim, né? Você vai falar, beleza, então você sabe mais da minha história do que eu? Parabéns, né? Tipo, porque eu não sei, né? Se você está dizendo que você sabe mais da minha história do que eu, né? Beleza. Mas você tem sempre que contar essa história de superação, porque toda carreira tem um momento difícil, cara. Toda carreira. Eu tive momentos muito difíceis. Eu tive momentos que eu tive que me reinventar completamente, mudar de área. Tive momentos que eu já vi minha carreira estagnada numa empresa. Falei assim, cara, se eu continuar aqui, eu vou ficar aqui para sempre, eu vou ter que ir para outro lugar. Isso acontece, é normal, né? E se nunca aconteceu na sua carreira, talvez você não tenha percebido, mas acontece, né? Então, a segunda pergunta é uma pergunta que também eu acho muito difícil, né? Tem alguma pergunta para nós entrevistadores? E aí, quando a pessoa pergunta isso aí, ela quer saber o seu nível de interesse naquela vaga. Entendeu? Ou ela quer saber o seu nível de preocupação com a posição que você vai tá pleiteando ali. Então, se você é um sênior ali, o que você vai perguntar? Você vai perguntar assim, como é que são organizados os times? Como é que são organizados os projetos? Qual que é as responsabilidades de um sênior? Assim, até qual o nível de visibilidade que um sênior tem na empresa? Para quê? Para você ver, para mostrar para ela que, tipo, olha, esse cara ele tá interessado em ter um impacto na empresa, um impacto assim, acima do sênior, né? Ele tá interessado em entender como é que funciona o projeto, ele tá interessado em saber como é que os times são organizados, né? E aí você tem que tentar cavar alguma coisa ali. Ela, cara, assim, ela vai te responder uma coisa que provavelmente não vai ter um. Você vai chegar ali dentro da empresa e falar assim, pô, ela mentiu pra mim. Provavelmente. Ou provavelmente ela nem sabe como é que é as coisas que acontecem na empresa, tipo, ela tem você acha que a visão do RH é a visão de projeto ali, final da empresa? Não, não é, tipo, ela não vai saber ali responder aquela pergunta, mas ela vai anotar, tipo, pô, esse cara tá interessado aqui em saber como é que os projetos funcionam, talvez ele tenha um interesse aqui, ou qual o tipo de cliente, por exemplo, eu já participei de processo seletivo, onde eu não sabia qual era o cliente da empresa. Aí você abriu o site, tipo, não explica, né? E aí, uma dica para vocês, né? Sempre que for fazer uma entrevista, faz o trabalho de casa, faz o dever de casa. Primeira coisa, vou fazer uma entrevista na empresa XYZ. Abre o site da empresa XYZ, vai ter lá quem nós somos, a nossa história, caso de. Leia tudo, saiba o que é aquela empresa, ou o que aquela empresa diz ser, e depois saiba com quem ela se relaciona, porque muitas vezes não diz quem são os clientes, né? Ou não vai dizer. Então você vai ter que saber já alguma coisa, né? E vai ter que perguntar mais sobre aquele assunto. Então a pessoa está perguntando ali o quanto você tem de interesse nessa empresa. Por quê? Por quê? Já vou te dizer que isso acontece bastante, né? No fundo, ela vai ter que selecionar uma pessoa para fazer uma proposta. E quando ela faz essa proposta, ela já alinhou ali com vários times internamente, fazer, olha, eu vou convidar ali o fulano ali para virar um sênior aqui na empresa. Quando ele faz aquela proposta, há uma chance de você recusar. Então, se você tiver fazendo diversos processos, ou se você não tiver interesse pela empresa, ela não vai te fazer essa proposta. Ela vai vou pegar aquele cara ali que ele está mais interessado na vaga. Entendeu? Pode ser uma decisão. Pode ser como pode não ser. Então sempre tem que demonstrar interesse pela empresa, demonstrar interesse pelo dia a dia, demonstrar interesse por como as coisas funcionam lá dentro, né? Por fim aqui, como você resolve os conflitos quando tem uma divergência com o colega? Nunca falar, eu não tenho conflitos, né? Essa também é outra pergunta pegadinha, né? Porque ela quer saber, no fundo, assim, cara, e aí, você tem muito conflito com os outros, né? Como é que você resolve conflitos, né? E isso é bem difícil de responder mesmo. Assim, eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer por uma Big Tech aí, e aí, assim, na época eu era super sincerão, né? Assim, eu não me preparei bem para o processo, assim, cara, assim, eu tenho uma preguiça para o processo seletivo gigantesca, né? E aí eu pergunto, como é que você resolve conflitos? É muito difícil ter conflito. E realmente, a empresa que eu trabalhava era muito difícil ter conflitos, né?
E o que o entrevistador está dizendo com aquilo? Ele está dizendo assim, olha, é comum ter conflitos na nossa empresa. Como é que você vai lidar com aquilo, né? Como é que eu respondo aquilo, né? Primeiro eu responderia assim, tipo, olha, qual que é o nível da pessoa com qual eu estou tendo conflito? É com alguém superior, de igual ou de baixo, né? Se for vão ter três. Cara, você tem três interfaces distintas quando você está numa empresa. A primeira é para quem você está embaixo. A segunda é para quem você é igual. A terceira é para quem você está em cima. Para quem você está em cima, normalmente é um nível de hierarquia. Cara, se a pessoa foi em cima, eu demonstrei, eu apresentei, eu estou tentando convencer ela de um ponto. Se ela me disse que não é aquele ponto, eu assumo que ela está correta e continuo trabalhando naquele ponto. Posso até fazer uma divergência e falar assim, olha, tem isso aqui, isso aqui é melhor. Eu sempre faço isso, na verdade, né? Por exemplo, com arquitetura de software. Arquitetura de software, na minha empresa atual, né? É um nível que está um pouquinho acima da gente, né? Eles trabalham a nível da gente no ponto que eles passam alguns requisitos para a gente de arquitetura para a gente implementar, alguns requisitos funcionais para a gente implementar no baixo nível, né? Então, assim, eles têm uma fonte de informação que não é a gente. Então, eu quero que aconteça isso, isso, isso. Por exemplo, o cara pede olhar, eu quero ter um sistema de auditoria. Provavelmente chegou uma requisição dele que ele precisa de um sistema de auditoria. Se eu não responder que ele precisa de um sistema de auditoria, eu vou ter que. Eu tenho que responder aquilo, porque ele quer que eu responda aquilo. Outro nível de conflito, né? Eu já falei aqui no canal, por exemplo, a maioria das empresas está pedindo para todo mundo usar IA, né? E aí, assim, eu comecei com isso, eu falei com o meu chefe, ó, tipo, eu tô usando aqui o cursor, não tô muito satisfeito, como é que a gente lida com isso? E falou, cara, segue a baila, vai, continua, né? Só que chegou um ponto que a empresa obrigou todo mundo a usar. Eu falei para ele, aí eu cheguei para ele e falei, tudo bem, já que eu sou obrigado, eu vou usar. Então, assim, o que a empresa quer de quem tá embaixo? Baixar a cabeça. Baixar a cabeça. Cara, mas eu não sou assim. Bicho, você quer ser contratado ou você não quer? Você só quer saber. Se for uma empresa que, pô, você tem que só ponderar uma coisa: vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena eu ir para aquela empresa ou não vale a pena? Vale a pena eu baixar a cabeça naquela empresa ou não vale a pena, né? Será que dele vai me pagar um bom salário? Ou sei lá, tipo, não, mas eu tenho problemas morais com aquela empresa. Bicho, alguém vai ocupar aquela vaga. Você não vai fazer diferença nenhuma. Você queira você ser crítico ou não, aquela empresa não vai fazer diferença nenhuma. Assim, é um debate moral, mas eu não quero entrar nele aqui, né? Mas a empresa quer que você baixe a cabeça. É isso que a empresa quer, né? Em nível igual. Em nível igual, você vai ter que você vai falar assim, pô, aí eu vou discutir, eu vou debater, eu vou expor meus argumentos, eu falo isso, né? Mas, se for um conflito pessoal, eu falei, olha, tipo, se for um conflito pessoal, eu peço para que ele resolva aquele conflito, porque da minha parte não tem conflito. Vou falar assim, da minha parte eu não tenho conflito, eu não vou me indispor com alguém da empresa, eu não vou, se alguém me xingou, eu falo, beleza, tipo, que vai conversar ali com o departamento pessoal, porque isso é inaceitável dentro da empresa. Eu vou procurar os mecanismos internos da empresa para me ver aquilo, mas eu não vou alimentar conflitos. Né? Tipo, e acontece, cara. Eu já tive lugar de empresa que o cara levantou do nada e começou a me xingar. Que eu fiz e procurei os mecanismos na empresa. Eu falei assim: olha, é isso, como é que aconteceu tal problema? Como é que eu reajo? Aí o meu chefe falou: você reage assim, assim, assim. No fundo, eu não fiquei na empresa, porque eu olhei assim, tipo, não quero estar num ambiente, né? Onde trabalham pessoas desse tipo, né? Então, e aí, assim, e aí eu fiz um parênteses aqui, né? Porque tem dois tipos de conflito, né? Tem um conflito de ideias e tem um conflito de pessoas, né? O conflito de pessoas é totalmente inaceitável no mercado de trabalho. E aí você tem que responder pessoalmente, dizer assim, olha, conflito de pessoas eu acho totalmente inaceitável no mercado de trabalho. Assim, eu acho que, assim, se uma pessoa tem esse tipo de conflito, né? Eu vou lidar da forma de que eu vou minimizar esse conflito, eu vou tentar não alimentar ele e eu vou procurar resolver ele no diálogo, ou se eu não conseguir no diálogo, né, eu vou puxar uma faca. Não, brincadeira, eu vou puxar uma arma e fazer um duelo. Não, brincadeira, você vai falar isso, né? Você vai procurar dentro do RH a forma como lidar formalmente com aquilo, porque você tem diversas formas de lidar com conflito. Você pode lidar no diálogo e dizer assim, olha, tipo, o indivíduo, o que você tem contra mim? Desculpa, você tá aí indisposto. Eu já tive isso na minha empresa, não na empresa atual, né? Aliás, na empresa atual eu já tive. Teve uma vez que eu entrei numa ligação, o cara tava me exigindo um monte de coisa. O cara começou a exigir um monte de coisa de mim. E aí, por que você tem que fazer isso? Você tem que fazer. Aí eu parei isso assim, olha, desculpa, oi, tudo bem? O nome da pessoa era. Nem lembro o nome da pessoa, né? Mas eu falei assim, oi, tudo bem? Eu não te conheço, eu não sei quem você é. Você tá me dando um monte de atividade. Eu só queria uma coisa: fazer uma pergunta para você. Isso está alinhado com o meu chefe ou não está alinhado com o meu chefe?
Ele falou, não, mas porque você tem que fazer. Eu falei, desculpa, isso está alinhado com o meu chefe ou não está alinhado com o meu chefe? Aí, na terceira referência, eu falei, desculpa, você não está respondendo ao meu ponto. Eu vou dar como encerrada a discussão aqui e eu vou alinhar com o meu chefe. Aí eu desliguei a ligação, calmamente, né? Xinguei um monte no Twitter, eu xinguei, falei assim, caralho, velho, que coisa maluca. E aí eu entrei em contato com o meu chefe logo depois, né? Aí falei assim, olha, o meu diretor, né? Eu entrei em contato com eu entrei em contato com o diretor de RH aqui do Brasil, né? Que era um gringo, e eu tava entrando no. Cara, isso foi muito interessante. Que foi, eu vou contar isso aqui, que foi o primeiro contato que eu tinha. Foi nas minhas primeiras semanas trabalhando com o time de Dublin, né? Eu não sabia que era pessoal. Eu liguei pro diretor de RH do Brasil e falei assim, ó, aconteceu isso, isso e isso, né? Eu me senti assediado moralmente, né? Porque a pessoa estava ultrapassando as barreiras ali do respeito, né? E eu perguntei pro diretor de RH, como é que eu posso proceder? Ele falou assim, olha, Vitor, eu tô entendendo aqui que houve um assédio moral, claramente. A minha pergunta é, você quer proceder com essa reclamação? Eu falei, eu quero. Eu quero. E aí a gente procedeu com a reclamação. E eu já te digo uma coisa: muito cuidado com isso, porque isso pode acarretar a sua demissão, não da outra pessoa. Muito cuidado, né? Eu assumi um risco, até porque eu tenho um histórico assim de sofrer assédios morais, então e esse histórico não tem nada a ver comigo, tá, galera? Tem nada a ver comigo, né? São os é uma empresa que eu trabalhei, né? Não é o caso que gritaram comigo, né? Teve um caso que eu falei que gritaram comigo, foi outra empresa, né? E aí eu falei, não quero sofrer isso de novo, né? Se acontecer isso, beleza, eu vou sair daqui, vou para outra empresa, não tem problema, tô sossegado com isso, né? Não quero ficar levando isso nas costas. E aí a gente entrou no processo de denúncia. Aí eu lembro que meu diretor me ligou, perguntou assim, cara, e aí, o que aconteceu? Você pode me escrever? E depois acabou. Nunca mais vi a pessoa não entrou em contato comigo. Um ano depois, o meu diretor me ligou e falou assim, né? Pô, cara, então, eu vi que. O mesmo diretor, né? Ele ligou assim, cara, então, aquele foi um problema muito sério para mim. Porque aquela pessoa, eu tinha um convívio com ele mais de 20 anos, é uma pessoa muito amiga, eu sou padrinho de casamento dele, ele falou pra mim. Mas o que ele fez com você é inaceitável, e assim, a gente não aceita isso dentro do nosso ambiente de trabalho, por isso eu tive que desligar o meu amigo, né? E aí foi um caso que, assim, graças a Deus eu estava dentro do ambiente ali, que o meu diretor era muito consciente dessas dinâmicas, né? E ele tentava nos proteger, né? E o contexto era basicamente um latino-americano, aliás, eu tô com uma camisa chamada Latina, América Latina, né? Um latino-americano entrando num time só de pessoas de Dublin, né? Era esse o contexto, né? Então, talvez isso que motivou aquela pessoa, e a forma como eu lidei foi muito calmamente, foi assim, tipo, eu parei um momento ali, parei e falei assim, olha, desculpa, você está alinhado com o meu chefe ou não? Porque você tem que ter uma noção quando está numa empresa, né? Você só tem que receber ordens de quem está acima de você. Então ali, se a pessoa é chefe ali, mas ela não está acima de você, se você, olha, desculpa, você alinhou com o meu chefe isso aqui? Se for, beleza. Né? Se não alinhou, cara, vamos alinhar com ele. Quer que eu adicione ele aqui na chamada? A gente conversa, não sei o que, não sei o que. Você tem que jogar isso. Porque, cara, assédio moral existe. Existem pessoas escrotas em todo lugar. Mas você tem que saber lidar. E aí sempre lidar com paciência e segurança. Porque a primeira coisa com assediador, e pessoas que fazem assédio moral, né? Pessoas que gostam do conflito, eles vão tentar alimentar a sua insegurança. E se você é alguém inseguro, tenta se tratar, procura terapia, tenta colocar na cabeça ali, tipo, tenta colocar assim, o que você tem dúvida, e ter certeza, se você tem dúvida, expõe ela, fala, olha, eu acho que a solução é essa, não é essa, tipo, seja sincero nas suas dúvidas, né? Mas quando você lidar com o assediador, a primeira coisa que ele vai fazer, e é muito comum, tá, galera? Assim, vai alguém que tem mais de 20 anos de experiência no mercado de trabalho. É muito comum você lidar com assediador. Eu não estou falando de assédio sexual, assédio moral. É muito comum. Pessoas que vão usar a sua insegurança para tentar se alimentar ali dentro da carreira dele. Isso é muito comum. Vou repetir pela terceira vez. É muito comum. Você tem que ter cuidado. Entendeu? E aí, como é que. Aí eu repito aqui: como é que você lida quando você vê com o tipo disso? Tenta alinhar com o seu chefe. Sempre, sempre. Alinha com o seu chefe, conversa com ele, responde esse teu, olha, desculpa, eu não vou me indispor aqui. Eu lembro que nessa vez na chamada, o cara me adicionou assim, e é uma coisa que eu sempre faço, né? Tem uma galera eu trabalho com times de diversos países, né? Então é muito comum que pessoas
de alguns países, eles simplesmente saem adicionando as pessoas na chamada, né? E aí, do nada, eu entro em algumas chamadas, né? E aí eu vejo lá que tem diretor, tem não sei o quê, e eu não sei o que aconteceu, né? E aí eu penso, quem me adicionou? Foi algum diretor? Eu mando um chat pra ele, falo assim, olha, desculpa, você me adicionou nessa chamada aqui, o que que tá acontecendo? Qual que é o contexto, né? Se foi alguém inferior, eu paro a conversa e falo assim, oi, desculpa, eu fui adicionado aqui, eu não sei o que está acontecendo. Alguém pode me dizer qual que é o meu objetivo aqui? Como eu posso ajudar aqui? Se não sei o que, não sei o que, se responder, eu falo, desculpa, eu não posso ajudar com isso, o meu tempo é valioso, eu estou saindo. Tudo bem? Você deseja fazer uma pergunta? Cara, seja profissional, assim. Uma coisa que você não pode fazer é se exaltar. Cara, se exaltou, perdeu a razão. Perdeu a razão. Por isso que eu falo, tem que ter segurança em você mesmo. Entendeu? Entendeu? Isso é uma coisa que tem que ter segurança em você mesmo, né? Eu responderia esse tipo de pergunta, né? E aí tem um outro nível, né? Que você vai ter um conflito com alguém que está abaixo de você. Como é que você resolve o conflito de quem está abaixo de você, né? Eu responderia de uma forma bem sincera, assim, falando assim, olha, se é alguém que está abaixo de mim, né? Se aquele conflito ele foi público, eu vou chegar para ele, chamar no privado e falar assim, olha, não gostei da sua postura, eu acho que aquilo não condiz com o perfil de profissional que você dá, e estou dando um feedback para você. E aí, sim, como você vai lidar com esse feedback também é um feedback para você, né? Se você vai saber lidar com aquilo, você, olha, eu não quero que você fique se alterando, ou, por exemplo, cara, a gente, isso eu já vi, assim, mudou o escopo do projeto, a pessoa se alterou. É normal, galera. Assim, eu sei que tem pessoas que, e aí, assim, tem pessoas que sabem lidar com mudança e tem pessoas que não sabem lidar com mudança, né? Eu não sei, uma vez tava alguém falando para mim que tinha um profissional ele tinha um certo nível de autismo e ele era alguém muito bom ali, se lidava muito bem, só que estava praticamente inútil no projeto, assim, não conseguia funcionar. E aí o gerente de projeto, ele alinhou que, tipo, ele faria um alinhamento 1 a 1 com aquela pessoa, né? No final do dia, e só com aquela pessoa. E depois passaria as atividades. Ele faria meio que E aquela pessoa começou a render muito acima dos outros. Por quê? Porque ele sabia que aquele cara tinha potencial. Só que assim, ele se indispunha com o time. Então, assim, tem que saber identificar os contextos, né? Pode ser que a pessoa tá tendo aquele problema de tipo, olha, desculpa, é alguma coisa que eu tenho que mudar com você? Pode ser que a pessoa tenha uma necessidade especial, que ele seja uma pessoa com uma característica ansiosa, ele tem TDAH ansioso, tem TDAH ansioso. Eu conheço pessoas que têm TDAH ansioso, cara. Se você dá uma atividade para a pessoa vai ficar ansiosíssima, né? Aí você tem que alinhar um pouco, porque uma coisa também que a gente tem que ter em mente, isso eu já falei muito no meu canal, tá, galera? Praticamente os meus 100 primeiros vídeos é sobre esse tema de carreira. Que é, muitas vezes, né, a gente olha para a pessoa e fala assim, tal pessoa é um desenvolvedor nato, um planejador nato, ele sabe fazer as coisas, ele já nasceu sabendo. Não, ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Os filhos do Luciano Huck não são planejadores natos. Eu gosto muito de usar os filhos do Luciano Huck como exemplo, porque é o símbolo da família de sucesso no Brasil, né? E aí a gente acha que são pessoas que já nasceram daquele jeito, mas não. São pessoas que desde criança são treinadas para fazer gestão de pessoas, gestão de projetos e apresentação. Eu falava muito disso no meu começo do canal, porque o meu canal, o que eu faço aqui, é um treinamento de apresentação, entendeu? No começo eu fazia treinamento para dar aulas, né? E aí, quando eu vi que eu estava bem experiente nisso, eu comecei a fazer com os cafezinhos, onde eu pego um tema eu vou destrinchando esse tema, né? Então essas pessoas que a gente vê como são natos, desde criança, eles sabem lidar com equipes. Por exemplo, teve aí esses dias um bafafá aí, que eu até vi nos canais de fofoca, né? Que era um influenciador aí que tinha 3 babás pros filhos. Cada filho eram 3 babás, né? E elas se revezavam numa rotina de 24 horas. Ou seja, aquelas 2 crianças do casal, né? Elas teriam, no fundo, 3 empregadas para lidar com as pessoas. Então elas a pessoa já teria ali um controle, saberia lidar com funcionários, então já a gestão de pessoas ela faz desde bebê, basicamente. Então, assim, é uma coisa que às vezes pra gente que eu nunca gerei uma pessoa, eu nunca tive que dar feedback para uma pessoa. Não, a pessoa faz ele desde novo. Né? Aí a pessoa ali adolescente, ela vai ter uma gestão de equipe, ela vai saber lidar com a equipe, né? Ou às vezes assim, por exemplo,
eu vim de um histórico que eu sou migrante nordestino no estado de São Paulo. Então, assim, no começo da minha carreira eu tive uma cobrança acima dos outros, porque todo mundo queria me provar. Então, eu tive que lidar em um momento com a minha ansiedade, porque me davam uma atividade, me cobravam muito mais do que cobravam os outros. Os meus erros eram muito mais criticados do que os dos outros, né? Então, no momento que eu tive, tipo, não, peraí, eu tive que saber lidar com isso, saber controlar a minha ansiedade e saber falar assim, pô, peraí, por que você não me avalia que nem tal fulano ali, né? E aí, graças a Deus, eu passei dessa fase. No fundo, hoje em dia, eu tô numa posição que eu tenho poucos iguais, né? Dentro dos times, né? Quando você vai subindo, né? Vai tendo poucos iguais e você vai ter que lidar com duas interfaces só, né? Que é o de cima e de baixo. Os iguais vão estar em outros times sobre outra gestão, né? E aí você não tem que lidar mais com esse tipo de cobrança. Mas quando eu era júnior, eu travava, galera. Eu travava total, né? Eu travava total. Mas isso é o quê? É contexto. Assim, aí você vai identificar, tipo, pô, eu dou atividade para aquele cara ali e ele trava. Tenta conversar com ele. Falar assim, tipo, com ele. Eu vou falar assim, cara, como é que você lida com a atividade? Como é que você se sente quando eu passo atividade para você? Porque eu vejo que você trava ali, você não sabe lidar com a atividade. E aí você, sei lá, oferece um treinamento para a pessoa. Chega para o RH e fala assim, olha, tal pessoa não sabe fazer planejamento, né? Você pode dar algum RH, porque assim, vale a pena investir com as pessoas. E aí é uma maneira como, eu estou falando da maneira como eu iria lidar com esses problemas, tá, galera? E muito dessa maneira que eu vou lidar é a maneira como eu já lidei com esses problemas ou como eu já vi os outros lidar no meu dia a dia. Então aí, você vê 3 perguntas, né? Deixa eu até abrir aqui, eu tava com uma telinha auxiliar aqui, são as 3 perguntas que, deixa eu abrir meu celular que tá mais rápido aqui, né? São as 3 perguntas que eu tava falando aqui, que a primeira, qual o momento mais difícil da sua carreira? Tem alguma pergunta para nós entrevistadores e como você resolve conflitos quando tem divergência com algum colega, né? Então, assim, são perguntas dificílimas de responder. E no fundo, o entrevistador está querendo saber. O entrevistador tem uma pergunta na cabeça dele, dele ou dela, né? Vale a pena eu continuar com essa pessoa ou não? Ou a segunda pergunta que ela pode ter, assim, essa pessoa é melhor que a outra pessoa? E aí, é isso que ele quer saber. E o último aviso que eu já dou, assim, isso você tem que ficar muito calmo, né? Cara, se você for reprovado numa entrevista, fica de boa. Fica de boa. A não ser que você esteja precisando muito daquele emprego. Mas se você for reprovado, ou você não se encaixava no perfil, ou a avaliação da pessoa é muito ruim, e aí ele avaliou outro perfil melhor, e assim, cara, às vezes a pessoa quer alguém que se encaixe mais no perfil, mas ela tá avaliando se o seu perfil se encaixa ou não, ela quer te contratar ou não, né? Então, assim, ou eles não têm budget, né, pra você. Né? E eu já mexi com empresa até o final, que aí eu soube, tipo, cara, você estava mais qualificado ali, mas assim, eles quiseram mais barato. Tinha um profissional mais barato que dava suporte. Cara, a escolha da empresa. Pensa positivamente. Se você entrasse ali, você não ia crescer nunca mais. Porque a empresa quer que fique mais barato. Tá? Então, galera, esse foi meu cafezinho de sexta-feira, né? Eu acho que vai estar saindo aí pela tarde, quase meia hora, eu falando aqui sobre entrevista de emprego, sobre problemas, relatei diversos problemas aqui, isso aqui não tem nada que eu já não tenha falado nos cafezinhos aqui. Se tem a empresa que eu falei aqui, que o cara gritou comigo, eu saí da empresa, não está no meu LinkedIn, não vá atrás dela, você não vai ver relato nenhum meu nela, assim, tipo, eu removi, são empresas que não valem nem a pena eu dizer que eu já trabalhei lá, porque assim, são empresas que não me adicionaram em nada, né? Não posso dizer o contrário, porque eu contribuí com a empresa. Inclusive, essa eu resolvi um bug gigantesco lá que ninguém resolvia, né? Cheguei no time, resolvi um bug e recebi como ingratidão, né? E quando a gente tem ingratidão, o que a gente faz? A gente não alimenta a ingratidão. Porque a ingratidão só faz mal pra gente. A gente fala assim, ó, fodam-se vocês e vocês uma merda! É isso. Sexta-feira, galera. Curta aí, curta com os seus, tome os borogodó que você quiser aí. Você é da cerveja, toma cerveja. Se é do café, toma café. Se é do chá, toma chá. Se você é da água, toma água. Se você se alimenta só de sol, tome só de sol. Se você come torresmo, come torresmo. E sexta-feira, lembre-se de descansar e aproveitar o fim de semana, porque segunda-feira tem mais. Valeu!